Olá a vocês, Cultura em Foco, aqui pelo Instituto Legos. Eu sou Roseli Jimenez e convido vocês a se inscreverem no canal para participarem e para que possam curtir, deixar comentários, né? São todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje, Cultura em Foco vai falar de uma obra, uma nova obra de Rita Lee, a roqueira, a cantora, que acaba de chegar à pré-venda, agora, em agosto de 2024. Bom, a obra é O Mito do Mito. Tem aí uma relevância o título, não é? Porque torna-se evidente que Rita Lee é um mito e, ao mesmo tempo, um mito que está em outros mitos, que conversa com outros mitos, ou com deuses, como ela fala em essa obra. Então, o mito do mito tem um subtítulo, justamente nesse sentido. De fã e de louco, todo mundo tem um pouco. E essa obra da Rita Lee, agora publicada pela editora Globo, é uma publicação póstuma e por pedido dela, né? Rita Lee exigiu que isso acontecesse, que a obra só fosse publicada após a morte dela. Mas é uma obra que vinha sendo burilada já há um bom tempo. Ela começou essa criação em 2005 e acabou fazendo várias alterações, e em 2019 o livro estava pronto. No entanto, apesar de ter deixado toda a concepção pronta, Rita Lee insistiu que nada fosse publicado ou comentado enquanto ela estivesse viva, né? E essa produção da obra é muito bonita, como a gente vai comentando aqui neste vídeo. Bom, assim foi feito, o livro saiu, né? E todas essas questões que eu comentei podem ser conferidas na própria obra em uma nota que a autora coloca logo do início. Bem, o mito do mito de Rita Lee contém citações diretas e indiretas, várias, de obras da literatura, mas não só da literatura, de todo o mundo contemporâneo. No caso da literatura, ela cita muitas vezes Alice, de Lewis Carroll, assim como cita personagens como Peter Pan, entre outros, né? Cita Monteiro Lobato, a boneca Emília. Então, são várias as citações de acordo com as relações que a autora vai elaborando. Então, também ficam evidentes, né, as críticas bastante conhecidas de Rita Lee a rodeios e a atos de maus tratos para animais, em circos, em shows, em zoológicos e por aí afora. E, como mito, ela também se inspira e expira o caso de fã de Brigitte Bardot, que levou todas essas questões de maus tratos dos animais ao mundo e chamou a atenção para elas, né? Bom, como é que isso se dá no livro? Trata-se de uma sessão analítica, uma análise, digamos assim, né? Esta sessão está ficticiamente representada por um guru
que a recebe em um casarão envelhecido, que fica no centro da capital de São Paulo. Sabemos, né, a cidade em que Rita Lee morou e a quem ela sempre dedicou enorme carinho. Por conta dessa análise com o Dr. Eric von Kasperhaus, e ficamos pensando, será esse nome uma associação ao filme O Enigma de Caspar Hauser? É uma boa questão. Então, por meio dessa análise com o Dr. Casper Haus, o leitor vai descortinando lados e dados desse tipo fã de Rita Lee. Assim como percebe claramente que ela entendia um bocado, muito mesmo, de psicanálise, e que está presente por toda a obra, mas principalmente num trecho que se pode ler à página 6. Abro aspas. Digamos que era uma tragédia grega do ego, Freud-se, Jung-se, Lacaniane-se, da fã-terapeuta rejeitada em relação à ex-paciente. Interessante, esse trecho bastante interessante. Esses neologismos aqui, criados com os nomes desses psicanalistas, não é? Freud, Jung, Lacan, aparecem várias vezes, incluindo, não é, a ação de uma narrativa que se junta a trechos e criações de frases compostas por letras das canções de Rita Lee. Tudo isso dentro do devido contexto. Há outros temas aqui na obra abordados, não é? Principalmente aquele relacionado ao uso de drogas e também por coisas que muitos fãs julgavam ser uma coisa espiritual de Rita Lee e que ela confirma ao Dr. Casper Haus que se tratava de esquizofrenia, algo que a fazia passar por vários personagens bem diferentes daquela Rita Lee que a maioria conheceu. Então, esses temas complexos também são constantes no livro. E é preciso aqui deixar bem claro que a autora não faz a apologia do uso de qualquer substância, né? Ela cita até alguns famosos e o porquê de famosos usarem drogas ou estarem constantemente associados a elas, não é? Na verdade, na obra são expostas as mazelas dos usuários, incluídas essas mazelas dos alcoólatras, né? Também consumidos por essa droga e por outras drogas lícitas, que ela cita literalmente, e considerando que elas provocam um bem-estar e um mal-estar imediato, né? Bem, essa obra é conduzida em primeira pessoa, o que leva a pensar que esse narrador pode, mas pode não ser a própria autora Rita Lee. Mas é assim que ela conduz, é inevitável não pensar que quem está narrando toda essa história é a própria Rita Lee, né? É um narrador um tanto alter ego. E tem também, não é, ao lado dessa narrativa, uma metalinguagem, ou seja, é a obra que está falando da própria obra, principalmente porque esse narrador responde a questões e indagações do guru, o Casper Haus, né? E por meio das respostas dadas, a gente vai conhecendo um pouco mais, talvez, da Rita Lee, mas é preciso lembrar que ela não queria que a obra fosse publicada enquanto ela estivesse viva,
justamente para que ninguém ficasse perguntando se as situações eram verdadeiras ou não, se ela fez ou não parte dessas ações. Então, não se pode dizer que tudo é Rita Lee ou que nada seja Rita Lee. E há na obra um fato real, porque a personagem é Vivi, a irmã de Rita Lee, que, para assegurar que nada acontecesse a ela, na medida em que ela entra nesse casarão, né, ela coloca um ponto e elas ficam interligadas pelo iPhone. E Vivi, à medida que ouve perguntas e respostas, ela faz sempre intervenções bastante irônicas, né? Isso dá um toque bem humorado, muito bem humorado à narrativa. E mais interessante é uma citação implícita, né? Porque Vivi está com um ponto junto de um grupo que se supõe seja típico da Cracolândia, no centro de São Paulo. E essa questão do casarão remete também a uma São Paulo que não existe mais e que tem seus casarões ou derrubados ou então literalmente em frangalhos, como é o caso desse em que se encontram a narradora e o guru. Muito interessante também que a obra não trabalha com maniqueísmos, né? A gente vai tendo uma narrativa fluida em que a própria família da narradora, ou de Rita Lee, se quisermos assim, né, é mostrada de forma bastante informal. Destaca-se aí, evidentemente, o companheirismo do marido de Rita Lee, Roberto de Carvalho, não só na dedicatória, mas que percorre toda a obra, né? E a quem Rita Lee atribui sua segurança, o seu suporte, digamos assim. Então, a obra, como a gente já apontou, né? Ela foi produzida pela Rita Lee e é uma obra não só de uma narrativa interessante, mas de uma construção gráfica belíssima, não é? Há inclusive um uso de preto e vermelho de imagem da própria cantora numa uma roupa etérea, um tanto hippie ou riponga, como ela fala ao longo do livro, não é? Mas a parte gráfica ficou muito bonita. E, de um modo ou de outro, como queiramos começar a leitura, há uma leitura que está, assim, de cabeça para cima, e que, ao término, a gente vira o livro de cabeça para baixo e você tem uma outra narrativa que é um pouco mais argumentativa. Então, não é tão uma narrativa, não se conta ali uma história, mas ali trata-se de apresentar os vários tipos que, com certeza, Rita Lee amealhou durante a sua vida artística, né, dos fãs, inclusive dela mesma como fã. Já falei de Brigitte Bardot, mas de tantas outras pessoas, Caetano Veloso, por exemplo, entre tantos, né? Então, o livro pode ser manipulado de duas maneiras, né? É possível, então, observar a narrativa no casarão e, do outro lado, os tipos de fã que a autora elenca. E eu lembro aqui um livro bastante interessante da década de 70, A Festa, de Ivan Ângelo, que também tem essa construção de cabeça para baixo. É possível ler a narrativa como um todo ou, virando o livro, começar a narrativa por partes. Então,
antes da festa, a festa, depois da festa, ou toda a festa, né? É uma construção interessante, a narrativa fica poética e fica dinâmica. E toda essa obra, não só na parte gráfica, ela é assim, em vermelho e preto. Nada em branco e preto, aliás, como bem sempre se apresentou a cantora. Eu recomendo, é uma obra que vale muito a pena ser lida e apreciada. Bem, o Cultura e Foco vai ficando por aqui, não é? E a gente espera por vocês na próxima.